Olá pessoal, me chamo Jennifer Nascimento, sou da turma 3005 e estarei iniciando esse podcast com modernismo e logo em seguida minhas colegas estarão dando continuidade com o pós-modernismo e as vanguardas brasileiras. Bom, considerando como momento artístico e literário, o modernismo ocorreu na primeira metade do século XX, começando primeiramente na Europa e em seguida, alguns anos depois, chegando ao Brasil. Nesse período dos anos de 1900, diversos avanços e progressos aconteciam nas sociedades, como o desenvolvimento das indústrias e da tecnologia. Com isso, os pensadores e artistas da época começaram a ação de romper com a tradição atual da época e passaram a ir em busca de novas ideias, de diversas inovações e de diferentes maneiras de se expressarem com mais liberdade criativa. Afinal, queriam encontrar novas formas de marcar esse recém-começado período da história. O movimento modernista no Brasil ficou marcado por várias características, como as 3 fases, as quais eu vou explicar mais para frente. O objetivo era a cultura moderna tivesse mais autonomia de criação do que era comum na época em questão, algo que as personalidades desse período viam como sendo ultrapassado. Para entender o que foi o modernismo no Brasil, é importante destacar que havia mais de um estilo deste movimento cultural e que uma das principais particularidades de sua aplicação em nosso país foi a exaltação de tudo o que era nacional, uma característica que ficou conhecida como nacionalismo. É sabido que os artistas brasileiros da época se inspiravam na vanguarda da Europa, mas fizeram as devidas adaptações para a arte moderna do Brasil, com críticas sociais às políticas da época. Afinal, estavam descontentes com o que ocorria no cenário nacional, visto que o contexto histórico do modernismo no Brasil era a sociedade vivendo o pós-guerra, com a denominada política do café com leite e em plena República Velha. Assim, esse movimento artístico e cultural foi pautado por obras que iam contra esses acontecimentos tradicionais e contra a oligarquia da época. As características do modernismo no Brasil reúnem uma série de fatores, as quais ficaram registradas de acordo com uma das 3 bases do movimento modernista. No entanto, de modo geral, pode-se considerar as seguintes particularidades: quebra com a tradição, reconhecimento da subjetividade, predomínio da ironia e do humor, valorização do nacionalismo, crítica às tradições e ao passado, entre outras. O modernismo no Brasil tem características bastante marcantes, já que por trás das expressões culturais estavam justamente a ideia de inovar com o que era feito até então. Assim, como encontrar o que havia de melhor no solo nacional, como as culturas regionais e as particularidades. Com isto, os grandes nomes das épocas, como Oswaldo e Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Clarice Lispector, Heitor Villa-Lobos, Mário Quintana, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e entre outros, se basearam nesses fatores para criarem as obras e publicações modernas. Além disso, as características desse movimento se fizeram presentes na grande maioria das frentes artísticas, como teatro e literatura, música, arquitetura, pintura e outros. Assim, cada artista pôde expressar o que entendia como moderno em sua própria produção cultural. Entre os principais estilos artísticos que estiveram dentro do movimento moderno estão o surrealismo, o futurismo, o cubismo, o abstracionismo, o fauvismo, o dadaísmo, o concretismo e o expressionismo. Assim, as obras produzidas são diferentes em aparência, mas têm elementos semelhantes entre si, o que faz com que pertençam ao modernismo como um todo. Como provavelmente você já sabe, existiram 3 fases no modernismo no Brasil. Como o movimento moderno foi amplo e com diferentes estilos culturais,
acontecendo ao mesmo tempo. As fases delimitam cada período que tem as mesmas características em comum, de forma que também apresente os avanços do movimento. A primeira fase do modernismo no Brasil teve início em 1922 e durou até 1930, sendo o início do movimento. Este período teve como principal fator a consolidação das novas expressões artísticas, culturais e literárias, mostrando a necessidade da quebra com a tradição e com as ideias da época estavam ultrapassadas. Ficou conhecido como a fase heróica. Dessa forma, houve a exaltação da identidade nacional, algo que foi o pano de fundo de diversas obras, como o Manifesto Antropofágico de 1928 até 1929, a fim de mostrar que os brasileiros não eram inferiores aos europeus. Na literatura, por exemplo, também ocorreu a valorização do regionalismo escrito em diversos livros e o uso de uma linguagem informal. Os principais intelectuais dessa fase foram o Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Alcântara Machado, Guilherme Almeida, Manuel Bandeira, Ronaldo de Carvalho e Menotti del Picchia. A segunda fase, já a segunda fase do movimento modernista em solo nacional durou de 1930 a 1945, estando mais consolidado o modernismo. Neste período buscou mostrar críticas sociais em romances, principalmente focando em regiões específicas do país, como as interioranas. Também havia uma maior identificação do público com as obras da segunda fase modernistas, por elas se basearam em acontecimentos do cotidiano, nos problemas sociais e em situações da realidade da época, além de trabalhar os aspectos psicológicos com mais intensidade. Os principais intelectuais dessa fase foram Carlos Drummond de Andrade, José Amado, Raquel de Queiroz, Vinícius de Moraes, Graciliano Ramos, Cecília Meirelles, Rico Verissimo, José Lins do Rego e Murilo Mendes. Para concluir, a última fase do modernismo ficou conhecida como terceira fase, a qual foi de 1945 a 1960, também chamada de geração de 45. Foi quando o movimento moderno passou por mudanças, buscando recursos formais e sérios, fazendo com que esse grupo de intelectuais ficasse conhecido como neoparnasianos. A literatura de prosa e a poesia estiveram ainda mais presentes nesse período, tendo uma linguagem mais objetiva e uma maior atenção com a estética. A temática das obras continuava focada em assuntos sociais e do cotidiano. Os principais intelectuais dessa fase foram Guimarães Rosa, Ariano Suassuna, Clarice Lispector, Mário Quintana, João Cabral de Melo Neto, Paulo Mendes Campos, Lígia Fagundes Telles e Nelson Rodrigues. Por ter sido um movimento amplo, alcance e de longa duração, é inegável a importância do modernismo no Brasil. Esse reconhecimento vem pelo fato das mudanças e que as novas formas de criação e expressão artística casaram na sociedade da época, quebrando a tradição e revendo acontecimentos sociais. Foram anos de obras criticando o que acontecia nesse período da história, assim como a representação do cotidiano e a exaltação do nacionalismo, o que fez com que esse movimento cultural impactasse em diferentes esferas da sociedade, como na reação das pessoas à política tradicional. A importância do movimento também pode ser reconhecida ao descobrir qual foi o marco do modernismo no Brasil, uma semana voltada para a exibição das novas obras dos artistas modernos, o qual marcou o começo do movimento
moderna no país, ficando conhecida como Semana da Arte Moderna do Brasil, ou Semana de 22. Esse evento aconteceu entre 13 e 18 de fevereiro no Teatro Municipal de São Paulo e foi o palco para que importantes artistas mostrassem a necessidade que haviam de inovar e ir contra as tradições. Essa data foi escolhida por ser o centenário da independência e funcionou como marco para mostrar que o movimento moderno já estava presente no solo nacional. Para compreender o que foi a Semana da Arte Moderna no Brasil, saiba que esse acontecimento foi uma grande referência para toda a arte, literatura e cultura no início do século XX. Ficou marcado como um evento em que os intelectuais nacionais mais relevantes desse período apresentaram as influências oriundas da vanguarda da Europa, trazendo-as como inovações para a identidade brasileira. Assim, essa grande exposição que marcou o modernismo no Brasil foi um ponto de partida essencial para a concretização do movimento moderno. Além disso, o seu desdobramento para a cultura nacional continua refletindo até os dias atuais, nas variadas formas de criação e expressão artística. Concluindo, a Semana de 22 serviu como um acontecimento que tinha como objeto chocar a sociedade da época, então vista como mais conservadora, principalmente pelas políticas que ocorriam durante essa fase, e marcar o começo deste grande movimento cultural no Brasil. Olá, meu nome é Natália e eu vou falar sobre o pós-modernismo. O pós-modernismo, ou pós-modernidade, ou ainda movimento pós-industrial, é um processo contemporâneo de mudanças significativas nas tendências artísticas, filosóficas, sociológicas e científicas. Surgiu após a Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945, e o movimento modernista. Esse conceito de pós-moderno foi introduzido a partir dos anos 60 e veio acompanhado dos avanços tecnológicos da era digital, da expansão dos meios de comunicações da indústria cultural, bem como sistema capitalista, lei de mercado e consumo, e da globalização. As principais características do movimento pós-moderno são a ausência de valores e regras, imprecisão, individualismo, pluralidade, mistura do real e do imaginário, produção em série, espontaneidade e liberdade de expressão. Aposta ao modernismo, racionalismo, ciência e aos valores burgueses. Podemos considerar o pós-modernismo como a combinação de várias tendências. Essas tendências vigoram até hoje nas artes plásticas, arquitetura e literatura, filosofia, política e no âmbito social. De tal modo, nas artes, o pós-modernismo foca na multiplicidade e mistura de estilos. Não existe mais compartilhamento de gêneros ou mesmo a formalidade aplicada nas artes, bem como nos âmbitos social e cultural. Por mais que essa era tecnológica e a expansão de homogenização da globalização demonstre a produção em série dos produtos, o pós-modernismo é uma nova tendência que mescla tudo. Demonstra, assim, a nova vida do homem pós-moderno, que é bombardeado de informações, a vida baseada na efemeridade, narcisismo e no hedonismo ou na busca incessante do prazer. A arte pós-modernista, ou a arte contemporânea, é uma arte essencialmente eclética, híbrida e sem hierarquizações. Explora o lúcido, o humor, a metalinguagem, a pluralidade de gêneros, a polifonia, a intertextualidade, a ironia, as fragmentações e desconstruções de princípios e valores. Tem foco no cotidiano banalizado. A espetacularização, mencionada por muitos críticos e que, grosso modo, significa tornar espetáculo, é uma tendência aplicada às artes e à cultura pós-moderna. Podemos verificar essa espetacularização com o avanço dos meios de comunicação e de era digital, onde o simulacro torna-se real, mesmo não sendo. Em outras palavras, o simulacro substitui a própria realidade, por fim, diferente da arte moderna. E a arte pós-moderna preza a participação e interação do público. Os principais atores do pós-modernismo são João Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Nelson Rodrigues, Adélia Prado, Álvaro Dourado, Haroldo de Campos, João
Ubaldo Ribeiro, João Cabral de Melo Neto e Mário Quintana. O pós-modernismo é geralmente definido por uma atitude de ceticismo, ironia e rejeição em relação ao que se descreve como as grandes narrativas e ideologias associadas ao modernismo, muitas vezes criticando a racionalidade do iluminismo e concentrando-se no papel da ideologia na manutenção do poder político ou econômico. Principais movimentos do pós-modernismo ou arte contemporânea. Criou e tem criado diversos movimentos estéticos. Conheço agora 3 das principais vanguardas. Pop Art. A Pop Art surgiu na Inglaterra em 1960 e tem como principal representante o pintor e cineasta Andy. Essa vanguarda utiliza as cores quentes e cores frias, de tonalidades vibrantes, e se caracteriza por ser uma arte criada para as massas populares. Os artistas buscam ironizar o consumismo e a vida cotidiana, além de ser um contraponto do subjetivismo e hermetismo. O minimalismo se caracteriza pelo uso dos mínimos espaços e diminuição dos desperdícios, tanto de materiais quanto de cores e formas. Foi uma vanguarda que influenciou diversos campos das artes, como arquitetura, música, desenho industrial, design e cinema. O expressionismo abstrato. Essa vanguarda nasceu da união do expressionismo e a arte abstrata. Foi o primeiro movimento artístico americano que ganhou destaque mundial. Entre as suas principais características estão o rompimento com a pintura convencional, subjetivismo, improvisação e espontaneidade, além do uso de algumas figuras geométricas como as linhas, círculos e triângulos. Os outros movimentos são arte cinética, arte digital, arte de novas mídias, arte povera, pop-art, arte urbana, body art, hiperrealismo, fotorrealismo, arte conceitual e op art. O pós-modernismo na arquitetura. O pós-modernismo também influenciou diversos campos, inclusive os estilos arquitetônicos. O objetivo principal dessa arquitetura era fazer críticas à estética dos arquitetos modernistas. Assim como nas artes plásticas, a arquitetura contemporânea provocava e ironizava a vanguarda anterior. A arquitetura pós-moderna passou por 2 períodos distintos. No primeiro momento, na década de 1960, ela se voltava ao passado para fazer críticas ao modernismo. Assim, analisava a corrente anterior e procurava por materiais que fizessem um contraponto. Os elementos do ambiente eram selecionados para terem sintonia com os usuários. A funcionalidade era colocada de lado e o impacto visual ganhou destaque. Assim, as cores vibrantes retornam e as formas ganham movimento. Foi nos anos de 1970 e 1980 que os projetos arquitetônicos pós-modernos ganharam reconhecimento como estilo. Novamente, as referências históricas foram usadas de forma irônica. Um exemplo é o uso exagerado do frontão, peça arquitetônica triangular que fica no topo da fachada de edifícios. Meu nome é Jennifer e vou falar sobre as vanguardas brasileiras. Vanguardas brasileiras é o conjunto de tendências que, numa determinada época, se opõem às tendências vigentes, principalmente no campo das artes. A vanguarda confronta as normas estéticas tradicionais e clássicas para dar origem a algo novo. O objetivo da vanguarda é superar as tendências do passado. A vanguarda expressa uma liderança cultural e artística. O termo foi usado para demonstrar uma verdadeira ruptura com modelos pré-estabelecidos. A vanguarda tem relação com novos movimentos artísticos, políticos, intelectuais e ideológicos. No Brasil, a vanguarda ocorreu com os movimentos verde-amarelismo, pau-brasil e antropofágico. Uma das principais características desse movimento eram a busca do moderno, original e polêmico, língua brasileira, falada pelos povos nas ruas, e paródias, tentativa de repensar a história e a literatura brasileira.
Também temos o nacionalismo crítico, consciente de denúncia da realidade, identificado politicamente com as esquerdas. E o nacionalismo ufanista, utópico, exagerado, identificado com as correntes de extrema-direita. E os principais vanguardas modernistas brasileiros eram Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, Villa-Lobos, Tarsila Amaral e Anita Malfatti. No Brasil, o movimento modernista consolidou-se apenas na década de 1922, após a realização da Semana da Arte Moderna. Os artistas estavam ligados ao movimento realista, a vanguarda estava identificada com a promoção do progresso social, e o termo vanguarda passou a ser usado também para referir-se a artistas mais preocupados somente com a experiência estética, como as vanguardas no início do século XX, normalmente as mais associadas à expressão. Cada uma das vanguardas que seguiam nas décadas seguintes interpretaria de formas diferentes esses estudos e o seguiria de diversas formas. Né, conceitual de vanguarda. Filadélfia? Bom, vanguarda, eu acho que tem 3 momentos históricos da vanguarda, né? Há um primeiro momento em que a vanguarda ela se classifica como vanguarda política, antes de vanguarda artística, isso é no século passado. Há uma caracterização de uma outra vanguarda, que é a que nós tomamos como norma para o século XX, que é a das vanguardas artísticas das primeiras décadas do século. E depois o problema das vanguardas no pós-modernismo, onde elas, em princípio, estariam esgotadas, né? Eu acho que as vanguardas também têm um outro enfoque um pouco negativo contra as vanguardas, que se tem a ideia de que as vanguardas artísticas, aquelas das 3 primeiras décadas do século, elas produziram uma tábula rasa de todo o passado da arte e não estabeleceram nada de novo, né? Quer dizer, não estabeleceram novas linguagens, novos códigos e tentaram tão somente destruir a tradição, não é? Eu não vejo assim. Eu acho que as vanguardas criaram novas linguagens, criaram uma nova visão de mundo, né? E o problema é o esgotamento delas no pós-moderno, que é um tema que, enfim, a gente vai acabar tratando aqui de alguma maneira. Sobretudo no terceiro bloco do programa. Ana, Caetano. Bom, continuando aí, concordando com o que o Filadélfio já começou a dizer, eu só teria a acrescentar que talvez o grande tema nosso aqui sejam as vanguardas artísticas, né? A partir principalmente do século XX. Tem uma distinção que eu acho que um ensaísta, que é o Peter Berg, faz no livro dele de Teoria da Vanguarda, que eu acho importante, que ele define talvez a diferença entre o que ele chama dos autores, os artistas modernistas, e a diferença entre eles e os artistas de vanguarda, da vanguarda desse século, basicamente num termo de que as vanguardas experimentais e artísticas não podem ser enquadradas simplesmente como uma escola dentro da instituição arte, mas o que elas questionaram, como toda vanguarda, foi não somente as escolas e o que veio anteriormente a elas, e o presente, né, da sociedade em que elas se inseriram, mas inclusive dentro desse presente ela problematizou a própria instituição arte. E isso vai ser muito importante porque a problematização do próprio meio no qual você está trabalhando vai ser talvez o elemento mais contraditório com a própria ideia de modernidade, já que ela se vincula a essa separação do domínio estético dentro da instituição arte. Então, eu acho que teve essa problematização importante que a vanguarda trouxe em termos de questionamento e que ela levou a cabo, inclusive, nos seus experimentos, que eu acho, concordo, não simplesmente de uma maneira destrutiva, mas, inclusive, construindo algumas alternativas, inclusive, a partir disso. Ok, professora Vera. Eu já passo por uma coisa de mais instigante, que é a questão de começar a pensar a palavra em si, a palavra vanguarda. Do jeito que foi usada no século XIX, e eu me refiro sobretudo à questão de uma vanguarda que não se separa, vamos dizer, uma vanguarda histórica que não se separa da vanguarda artística, da vanguarda política e, logicamente, da vanguarda ideológica. Então, saindo do século XIX e nesse imbróglio, vamos dizer assim, do século XX,
é interessante se pensar a questão, sempre com o pé na história, da relação dialética, vamos dizer assim, que existe entre as tecnologias aparecidas na Revolução Industrial, nas revoluções industriais, e a cultura de massa. Né? Nessa coisa de, por exemplo, um pensador como Adorno, um pensador como Walter Benjamin, sempre centrados nessa questão de excluir ou não excluir, ou então pensar a alta literatura ou a baixa literatura, a alta cultura e a baixa cultura. Então, é sempre nesse jogo que eu penso as vanguardas. E chegando até hoje, me parece que os impasses continuam quando se pensa nesse esgotamento das vanguardas que a gente deve voltar a falar. Ok, então eu vou aproveitar que você aborda essa questão, e já o professor Filadelfo falou disso anteriormente, que é essa distinção entre o que nós chamaríamos os autores modernistas e os autores de vanguarda. Enquanto os primeiros pretendiam a autonomia da arte, né, em relação à sociedade política, os autores de vanguarda, de uma certa vanguarda, preceituavam exatamente a estetização da vida. E acho que no terceiro bloco a gente vai falar disso, que esse sucesso da vanguarda se encontra com a pós-modernidade. Eu queria uma visão, então, mais acurada de você sobre essa distinção. Bom, a Ana que levantou o tema, né, que eu acho que é muito bem colocado, porque na realidade a gente costuma fundir, considerar como uma coisa só esse grande período modernismo. O modernismo é um estilo de época, é um perfil de um certo período criativo, né, nas artes, que contém dentro a vanguarda, o projeto vanguardista. Mas eu acho que o projeto modernista ele tem uma distinção muito clara do projeto vanguardista, né? E ela não é pouco importante. Essa distinção ela se baseia muito na relação com o passado, na relação com a tradição. Realmente as vanguardas achavam que qualquer delas, né, o passado ele deveria ser de alguma maneira cancelado. Não é? Deveria ser realmente abandonado. Os modernistas eles trabalham não em grupo como as vanguardas, mas isoladamente. Sim. E trabalham também numa intenção de recuperação do passado, né? Quer dizer, uma revisão do passado, uma revisitação do passado e transformação daquele passado em alguma coisa ao mesmo tempo nova, mas tão privadamente experimental que mantém o caráter de alta dificuldade e, portanto, fora do mundo da banalização do cotidiano. Uhum. Já as vanguardas assumiram o tempo todo isso que a Vera estava falando, de você entrar nos meios de comunicação, nas técnicas... A visão das grandes obras. Exatamente. As vanguardas elas são grupais, né? Elas são coletivas, elas têm preceitos coletivos, elas têm estéticas, fórmulas padronizadas, não é? Encaram as tecnologias como a novidade com a qual a gente tem que dialogar, ainda que na época das vanguardas históricas elas não tenham tido acesso diretamente a elas, mas você vê muita incorporação em forma de linguagem. Então a transformação, se diz vanguarda tabula rasa, não, na verdade quando você incorpora tecnologias no seu processo de criação e você modifica a sua linguagem por efeito de uma tecnologia com a qual você nem tem contato direto, isso é uma modificação realmente significativa. Né? Eu vou interromper agora e vou pedir à professora Vera, vi que ela quer tocar em algum ponto relativo a isso, e a gente volta então falando exatamente desse aspecto também, que são considerações sobre a linguagem, experimento e linguagem. No programa Vereda Literária Especial de hoje, dedicado ao tema Vanguardas e Pós-Modernidade, estamos conversando com os poetas, professores e ensaístas Filadelfo Menezes, Ana Caetano e Vera Lúcia Casanova. Professora Vera, você gostaria de fazer uma intervenção ainda sobre o tema anterior que tratávamos? Porque, de certa forma, eu estou parada na questão do passado, vanguarda e passado, que o Fila, inclusive, falou nesse sentido também, e o livro dele chama Crise do Passado. Eu sempre retorno à questão do passado com a questão da tradição, do conformismo, né, e dessa ruptura. Me parece que a vanguarda ela tende a se caracterizar. A visão das grandes obras. Exatamente. As vanguardas elas são grupais, né? Elas são coletivas, elas têm preceitos coletivos, elas têm estéticas, fórmulas padronizadas, não é? Encaram as tecnologias como a novidade com a qual a gente tem que dialogar, ainda que na época das vanguardas
históricas elas não tenham tido acesso diretamente a elas, mas você vê muita incorporação em forma de linguagem. Então, a transformação, se diz vanguarda tabula rasa, não, na verdade, quando você incorpora tecnologias no seu processo de criação e você modifica a sua linguagem por efeito de uma tecnologia com a qual você nem tem contato direto, isso é uma modificação realmente significativa. Né? Eu vou interromper agora e vou pedir à professora Vera, vi que ela quer tocar em algum ponto relativo a isso, e a gente volta então falando exatamente desse aspecto também, que são considerações sobre a linguagem, experimento e linguagem. No programa Vereda Literária Especial de hoje, dedicado ao tema Vanguardas e Pós-Modernidade, estamos conversando com os poetas, professores e ensaístas Filadelfo Menezes, Ana Caetano e Vera Lúcia Casanova. Professora Vera, você gostaria de fazer uma intervenção ainda sobre o tema anterior que tratávamos? Porque, de certa forma, eu estou parada na questão do passado, vanguarda e passado, que o Fila, inclusive, falou nesse sentido também, e o livro dele chama Crise do Passado. Eu sempre retorno à questão do passado com a questão da tradição, do conformismo, né, e dessa ruptura. Me parece que a vanguarda ela tende a se caracterizar, em qualquer momento que ela aconteceu, como um fim do conformismo, de certa forma, para jogar